Oi, meninas! Olá, Eu sou a Ana Lu. eu sou Bia. Hoje a gente vai falar de um livro muito interessante que a gente leu esse semestre, que é O Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Esse livro ele é composto por cerca de 28 poemas e foi escrito durante toda a década de 30, embora ele tenha sido publicado realmente só em 1940. Nessa época estava prestes a se estourar a Segunda Guerra Mundial e no Brasil era a Era Vargas. Então o livro trata sobre a visão de Carlos Drummond de Andrade, os problemas sociais e políticos desse momento tão delicado que o mundo inteiro estava passando. E Drummond, ele tinha muito uma questão de trabalhar na sua obra o papel do ser no mundo em que ele existe. Então ele trouxe muito isso nesse livro também. Daí a gente trouxe 4 poemas que foram os que a gente mais se identificou, mais gostou, nos 28, para falar um pouquinho para vocês sobre eles. O primeiro poema que a gente escolheu foi O Operário no Mar. Ele é o único poema desse livro que é escrito completamente em prosa. Nesse poema, Drummond ele sai um pouco do campo da realidade e entra no surrealismo. O poema começa com um operário que vai caminhando e caminhando até que ele chega no mar e anda sobre as águas. Então ele faz essa relação da figura do operário, que é um símbolo do socialismo, com Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Como se o operário fosse um líder ou... Enfim, é uma figura representativa muito forte do movimento socialista. E aí, esse operário, ele deixa claro no poema que não tem nada auxiliando ele nessa caminhada sobre o mar. Então é ele por ele mesmo. Ao mesmo tempo, Drummond deixa clara a diferença entre o trabalho que ele exerce como escritor e o operário, que ele faz um trabalho braçal. Mas mesmo assim, percebendo essa diferença, ele sente uma ligação, como se fosse um sorriso, unindo o trabalho dos dois. Ele vai mudar o mundo com os seus poemas, seu trabalho, e o operário vai mudar através do movimento socialista. Então, outro poema que a gente escolheu foi Morro na Babilônia. Já no título, a gente percebe a controvérsia desse poema, porque morro se refere a algo mais precário, sendo mais direta e generalizando a favelas. E Babilônia, como a gente estuda história, era algo grandioso, majestoso, bem rico. Então a gente já fica meio distoante. No início do poema, ele fala sobre vozes que descem do morro e aterrorizam. Na metade do poema, ele fala sobre uma espécie de guerrilha, quando os soldados sobem no morro e descem chumbados. E mesmo com tudo isso, no final do poema, ele ainda fala que as vozes que descem do morro não são lúgubres. Isso significa fúnebres ou tristes. Elas não são assim. Existe o som de um cavaquinho, que no caso representaria o samba. E a gente sabe que o samba é alegre, mesmo às vezes tratando de temas tristes e pesados. Então, ele diz que apesar de tudo isso, a voz que desce do morro é abafada pelo cavaquinho. Apesar do que acontece lá, o que sai de lá é algo renovador, meio que feliz. Outro poema que a gente escolheu foi Congresso Internacional do Medo. Ele começa assim: provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugia debaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo. Então, ele retoma novamente aquela questão de Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro sentia medo. Mas, ao mesmo tempo, ele faz questão de frisar que isso é uma coisa provisória. Ele não espera que esse sentimento perdure as próximas décadas. Então,
Esse poema, ele é constituído apenas por 11 versos, mas o autor consegue repetir 12 vezes a palavra medo, de uma forma que o sentimento vai crescendo ao longo do texto. Medo, depois medo. Como ele é um texto modernista, ele não trabalha muito a questão de rima, nem de uma métrica muito certa. O texto tem um formato indefinido, que nem era a sensação que as pessoas tinham sobre aquele momento político. Mas, ao mesmo tempo, no final, ele deixa entender sua intenção sua esperança, na verdade, de transformações futuras, de transformações sociais que vão permitir que nós saiamos desse momento de medo e voltemos a ter a nossa vida indefinida, mas tranquila. Agora eu vou falar sobre Inocentes do Leblon. Como a gente falou no início do vídeo, estava quase para começar a Segunda Guerra Mundial e era Vargas. Então, esse poema ele vai tratar de um assunto bem pesado, que é a cegueira opcional, como alguns falam, que é simplesmente ignorar o que está ao seu redor. Ele vai tratar de um dos bairros cujo metro quadrado é o mais caro do Brasil, no Leblon, e ele vai falar mais especificamente das cargas que chegam aqui. A primeira carga que ele se refere no texto, ele fala sobre bailarinas. No caso, não eram exatamente bailarinas. Eram dançarinas exóticas, prostitutas. Essa história já vem desde balé cancan e essas coisas. A segunda carga que ele fala é de escravos. Esses escravos iam pra cá sem ter... Basicamente, quando eles chegavam aqui, eles ajudavam na mão de obra trabalhista, lógico, mas eles só faziam aumentar a população e as bocas passando fome. A terceira carga que ele fala é sobre 1 grama de rádio. Nessa parte, reflete explicitamente o medo da radioatividade. Rádio é um componente químico que é 1 milhão de vezes mais radioativo que a mesma quantidade de urânio. Ou seja, por aí você imagina. Foi esse químico que matou milhares em Hiroshima, pouco tempo depois que o poema foi escrito. Daí, essas 3 cargas que chegavam aqui várias vezes eram simplesmente ignoradas pelos banhistas. Ele fala como se essas pessoas não estivessem preocupadas com o que acontece ao redor delas, só com o mundinho delas. Tanto é que ele fala que elas só se preocupam da areia estar quente e do bronzeador que elas passavam. Simples assim. Então, é isso. Começa a caminhar e entra no mar. Só que ele fica sobre as águas. Então, Drummond faz esse jogo que ele... Então, O primeiro poema que a gente escolheu foi O Operário no Mar. Ele é o primeiro... Ai! Ele me arranhou. Sai, café!